Terceiro bloco do Fluminense em debate. E agora vamos analisar as perspectivas futuras, o que nos reserva o fantástico futuro de glórias e alegrias pela frente. Ricardo Almada, temos Arsenal e Fluminense imediatamente agora essa semana, jogando na Argentina. O que você espera desse jogo e o que você espera do futuro do Fluminense, né? Já que a gente vai discutir a questão da classificação e, dada a questão dos pontos, a questão da colocação, isso vai influir decisivamente nos adversários que vamos ter. Eu tinha pensado, eu fiz um prognóstico para o Fluminense nas duas fases da Libertadores. E na segunda fase da Libertadores, né, nesse retorno da fase de grupos, eu tinha planejado o Fluminense com 4 pontos mesmo, com uma vitória, um empate e uma derrota. Eu só achei que a vitória fosse vir contra o Boca Juniors. E agora o Fluminense vai ter que ganhar do Arsenal para manter a minha conta, que eu fiz de 4 pontos. Se o Fluminense não ganhar, para em 3 pontos na fase final, o que não é bom, porque perder do Arsenal agora também eu acho que não está nos planos de ninguém, porque o Fluminense vai parar nos 12 pontos. E aí começa a complicar, porque de primeiro lugar geral pode descer lá para 8º, e aí pode, né, quem quer ser campeão não pode escolher o adversário, mas aí pode pegar logo um Santos de cara, um Corinthians, e é um clássico, né, cara? Complica mais quando você pega esses caras logo de primeira. O bom é nas oitavas você pegar como a gente pegou, o Nacional de Medellín, você pegar um Bolívar, um Defensor, um time desse que não faz mal a ninguém, tipo Botafogo. Defensor que não é bom para determinados times do Rio, né? Péssimas lembranças. É uma meleca. Do glorioso Defensor. Mas, pro Fluminense continuar com a cabeça erguida, pelo menos tem que empatar com o Arsenal para fechar em 13 pontos, aí a conta fecha bonito. Mas eu não sei, cara, tô indeciso para esse jogo. Você não se alinha. Não sei. Você não se alinha com o rol de torcedores supersticiosos que achavam que não era bom ser o primeiro dos primeiros, porque o campeão da Libertadores nunca sai dessa posição? Isso para mim não tem nada a ver, mas em 2008 foi assim, né? Foi o nosso vice no grupo, chegou lá na frente e botou a gente de vice na final. É um fato, tá aí. No nosso momento, Vasco da Gama. Tá aí, é um fato para quem quiser. Agora, isso não faz a menor diferença, né? Vamos combinar, porque quem quer ser campeão tem que ganhar tudo, tem que ganhar, na soma dos resultados tem que ganhar. Mas o mata-mata é muito diferente também da fase de grupos, né, cara? Você só joga 2 jogos contra o malandro lá e se você ganhar de 4-0 e perder de 1-0 no outro, você se classifica. Mas na fase de grupos, você perde 3 pontos. E aí, talvez esse time com um empate passe à sua frente, o mesmo time que perdeu na sua casa de 4-0. Eu acho que o Fluminense só tinha que ganhar do Arsenal ou empatar para pelo menos manter a dignidade, porque aí teria eliminado o Arsenal e o Zamora na primeira fase, se fosse mata-mata. Deixa chegar mais perto, eu não vou mais falar nada antes do tempo, nada, não vou falar mais. Não prever, né? Falar outras coisas eu falo muitas coisas, mas prever o resultado, não hei de prever nada. Não hei de previr. Muito obrigado, que honra honrosa. Sérgio Trigo, dada a classificação e a posição atuais do Fluminense na Taça Libertadores e imaginando, digamos assim, mesmo na base do feeling seu, o que a gente pode esperar em termos dos prováveis adversários que a gente venha a ter na fase final, imaginando-se, por exemplo, um empate contra o Arsenal? O que a gente pode esperar? Quem provavelmente vai ficar mais próximo de ser nosso adversário? Não na questão matemática, mas, digamos assim, do que você preferia dentre os possíveis times que ficariam perto da posição do Fluminense, classificando-se com empate? Bom, na Libertadores jogam os 8 primeiros colocados contra 8 segundos colocados. Então, por exemplo, o Lanús foi primeiro da chave dele com 10 pontos. Ele tem vantagem com relação a quem for segundo com 13. Então, assim, se for para escolher um adversário, o Lanús é muito fraco. Agora, com 13 pontos... Isso... o Lanús é muito fraco. Vamos organizar. O Lanús é muito fraco, o Emelec é muito fraco, o Olímpia é muito fraco,
todo mundo é muito fraco, né? Vamos zerar aqui a conversa, que os caras são muito fracos, né? E ponto final, e vamos adiante aqui marretar o Fluminense. Mas os caras lá são muito fracos, o Flamengo é muito fraco também, foi ridículo, uma palhaçada, bem feito, e tchau, ponto. Mas o Lanús é muito fraco. Então, se for para escolher um adversário, eu gostaria que o Fluminense tivesse pela frente o Lanús, que eu acho que talvez seja dos primeiros colocados, o mais fraco dos clubes que saírem em primeiro. Com o empate do Fluminense quarta-feira, fatalmente a gente vai acabar na segunda posição. E o segundo colocado com 13 pontos é a mesma situação do Vasco, que é segundo colocado com 13. Deve ser talvez o melhor, o segundo melhor, vai estar ali entre os melhores segundos colocados dos seus grupos. Então, talvez a gente ainda não pegue uma coisa muito complicada, mas fica complicado quando você inverte a vantagem. Eu estava morrendo de rir aqui ouvindo o Ricardo falar que quando você ganha de 4-0 em casa, perde 1-0, pô, o Fluminense vai ganhar de 4-0. A gente está dando um monte de goleada de 1-0, o cara está achando fantástico. Que dia que a gente vai ganhar de 4-0 de alguém se a gente não consegue superar uma retranca? Se é crime quando os adversários do Fluminense jogam fechados, né? A gente vai para o jornal, pô, que pena, o cara veio fechado. Você esperava o quê, né? É luta de boxe, o adversário baixa a guarda para você bater? Não existe isso, né? Então acho que está faltando um pouquinho de organização aí, de padrão. E lembrando do seu comentário no primeiro bloco sobre o otimismo pueril, chega até a ser pueril imaginar que numa competição como a Libertadores, quando você recebe times em casa, que eles vão jogar abertos. Né? Que isso é uma tradição da competição. Todo mundo se segura fora de casa e deixa para defender em casa. Outra coisa, Andel, se você quer ser temido, né? E assim, eu me acostumei a ser torcedor de time grande. Time grande, os outros têm medo de jogar com ele. Eu nunca fui ao Maracanã e os outros times vêm aqui todo abertos contra o Fluminense, fora nos nossos piores momentos, mas enfim, isso é uma página a ser esquecida da nossa história. Esquecida não, guardadinha ali como lembrança para a gente não deixar que se repita. Não se repita. Mas aquilo não era para ter acontecido jamais. Mas assim, eu nunca vi ninguém vir ao Maracanã jogar com o Fluminense de igual para igual, tudo aberto. Não, o Fluminense é time grande, então tem que ser respeitado e você espera que os adversários venham fechados mesmo. Sabe, isso é normal, faz parte do futebol. Quer dizer, o Rezende pecou ao jogar fechado contra o Fluminense. O Zamora, coitado, vamos crucificar os caras que vieram fechados aqui contra o Fluminense? Por favor, né? Detalhe, lembrando de Fluminense e Zamora no Engenhão, nos 10 minutos finais, mesmo com toda a sua falta de capacidade técnica, o Zamora veio pra cima e só não empatou porque é muito fraco. Andel, a estatística do jogo contra o Zamora na Venezuela dá 11 chutes a gol do Fluminense e 10 do Zamora. Se isso é retranca, eu realmente não sei mais o que é, tô desaprendendo. Estou assustado com isso. Para mim, trata-se de uma aberração. Léo, o que a gente espera na fase final da Libertadores? O que a gente pode esperar? Lembrando que esse é um programa de tricolores, não é de corneteiros. Quem nos chama de corneteiro é viado. E a gente está aqui para trabalhar e opinar sem ficar cego em relação às obviedades que aparecem no dia a dia do Fluminense. Então, vamos lá. Depois desse discurso aí, né? Você não pode falar, olha só, atenção, como é que é? Essas comunidades aí, Grupo Gay da Bahia e tal... Quebra a firma aí, valeu? Você, homossexual que nos escuta, né? Que chama a gente de corneteiro. Cara, é o seguinte, cara. Eu tava até conversando isso com o Andel ontem, né? A gente tava lá tomando suco, a gente tava conversando sobre isso. Se o Fluminense passa e... Assim, eu tava vendo as possibilidades hoje. Deportivo Quito, a gente ganha, né? Deportivo Quito, times pequenos, né? E dentre eles tem uma possibilidade remota de pegar o Internacional. Se o Fluminense hoje, na Libertadores, hoje não, na fase de mata-mata, nas oitavas, ou nas quartas, ou na semifinal... Pega um time brasileiro, Santos, Inter, Corinthians, o Fluminense não passa. Isso é certo, não passa. Se pegar qualquer brasileiro, o Fluminense não tem time para passar. O Fluminense só consegue chegar a uma final de Libertadores se pegar times como o Deportivo Quito, o Lanús, que é muito fraco. Mas apesar disso, tudo o Lanús ganhou do Boca Juniors no clausura. Vocês estão fortalecendo a ruindade do Lanús. Eu estou achando isso muito engraçado, porque eu acho que tem gente se mordendo no subúrbio da Zona Sul. Não, eu não acho que o Fluminense perde para qualquer time, não. Por exemplo, o Corinthians. O Corinthians é uma porcaria. O Corinthians é uma porcaria. O Internacional é médio. O Vasco, para mim, o Fluminense elimina o Vasco. Então, eu não citei o Vasco. O Vasco, mas o que acontece? Eu sei que os times são fracos, mas o que acontece? Quando o Fluminense enfrenta um time que tem um treinador de nível maior que o nosso, já está comprovado, quase sempre a gente perde. Dorival é muito mais técnico. São os 3 casos. Dorival é muito mais técnico. Muricy nem se fala, né? Muricy a gente conhece bem, é 1000 vezes mais técnico que o Abel Braga.
Tite é muito mais técnico que Abel Braga. O Cristóvão é fraco. Então, tanto é que a gente ganhou aquele jogo na final. Como diz o Trigo, se aquele gol do Diego Souza entra, não sei se teria sido essa vitória toda bonita, não. Então, na Libertadores, eu tenho essa questão da sorte que o Abel Braga tem. Meu medo é essa sorte estar se acabando no momento errado. A gente vai passar para a fase de mata-mata, vai passar, tá garantido. Agora, tinha chance de passar mais tranquilo. Vai passar apertado. O Arsenal vem jogar com o time reserva contra o Fluminense. Já vi hoje que o Arsenal já está eliminado, vai se preocupar com o Clausura, que está em terceiro lugar. Então o Fluminense vai enfrentar um Arsenal reserva. Não é possível que vocês não consigam ganhar do Arsenal reserva, mesmo sendo lá dentro. Não é possível. É inconcebível não ganhar do Arsenal. O Olaria vai jogar com o time reserva, o Arsenal. Então, para quem chama a gente de corneteiro, ninguém quer corneteiro, a gente quer o bem do Fluminense, só que a gente é realista, a gente não está aqui para ficar, ai que lindo o Fluminense está ganhando, maravilhoso. Se pro Abel 1-0 é goleada, contra o Boca a gente tomou uma puta de uma goleada, que foi 2-0, e se fosse no mata-mata, como disse o Almada, tinha sido eliminado no mata-mata pro Boca Juniors, jogando em casa, perdendo de forma bizonha, andando dentro de campo. Então, é melhor o Abel Braga abrir o olho dele, porque no mata-mata não permite esses pequenos errinhos, como é o caso de Leandro Eusébio errando bobeirinha na zaga, Edinho errando tudo que tenta. É melhor ele abrir o olho, porque no mata-mata, meu amigo, só se erra uma vez. Muitas vezes não dá para recuperar em casa, né? Quiçá se a gente for jogar o segundo jogo em casa, né? Porque a gente não sabe se vai classificar tão bem assim na fase de grupos, né? Então, meu medo é esse, de pegar um time brasileiro, tirando o Vasco. Se pegar o Vasco, a gente passa, que o Vasco é ruim. Agora o resto, a gente vai ter um problema muito sério aí de enfrentar. Sabe qual é o problema, Léo? Assim, até batendo um pouquinho nessa questão do corneteiro aí, isso aqui não é uma campanha para tirar esse ou aquele treinador, ou para desconstruir o que está feito de positivo. Existem coisas boas, claro que existem. Mas assim, a minha preocupação, e nesse momento agora eu falo por mim, não posso falar por ninguém aqui da mesa, é que assim, a gente está vendo as coisas acontecerem e eu acho muito pouco provável que só eu veja. Eu não me considero mais inteligente que ninguém para eu perceber algumas coisas e quem está lá dentro não perceber. Então, o Fluminense tem jogadores que compõem um elenco com o qual dá para fazer um time de futebol melhor do que a gente tem feito até agora. Falta estrutura tática, falta padrão tático, sabe? Falta capacidade para furar uma retranca quando for necessário. Então, está faltando um pouco de futebol no time do Fluminense, está faltando um pouco de treinamento, está faltando um pouco de fazer daquele elenco um time um pouco mais capacitado. Eu insisto um pouco nisso. Você olha alguns times com jogadores muito piores e os caras conseguem fazer um time arrumadinho, um time que jogue bem, que tenha uma estrutura tática, um padrão de jogo definido, o que não dá para ficar lamentando que nós não tivemos nenhum contra-ataque contra o Boca Juniors. Quer dizer, se o adversário não nos proporciona um contra-ataque, nós não conseguimos jogar, sabe? Isso é muito complicado. Então, assim, eu discordo de você quando você diz assim, o Fluminense pegar qualquer time brasileiro vai cair. Acho que não. Acho que tem jogo, vamos ver lá o que acontece, sei lá se o Fred vai tirar um coelho da cartola, o Deco, o Thiago Neves, enfim. A gente tem jogador para isso. O que não dá é para confiar que vai ganhar. Eu adoraria estar aqui falando, pô, estamos bem, estamos super bem, mas não estamos, e esse é o problema. Aquele time de 2008, eu tinha confiança que ganharia de qualquer time, mesmo tendo o Igor no meio campo. Hoje eu não tenho essa confiança no time. Aliás, vocês falaram tanto, eu fiquei lembrando do Inter de 2006. O Abel tinha sorte, tem sorte, bota sorte nisso, né? Porque era Adriano Gabiru, Edinho, Wellington Monteiro, Fabinho, Perdigão. Meu Deus, Helder Granja, Cruz Credo. É muito campeão mundial que é bafejado pela sorte. Agora, justiça seja feita. Com todos os problemas que o Fluminense tem, a gente sabe disso. Bom, pelo menos o grupo parece unido e fechado com o Abel. Aquela questão de ter jogado depois da viagem contra... Lembrei de um clássico do Romário. O goleiro do Inter era o Klemer, o chama-gol. Isso era demais, né? O Klemer até hoje tem ódio do Romário em relação a isso. Mas o Abel, enfim, tem qualidade sim, e o Trigo bem citou aqui. Isso aqui não é um programa com o objetivo de ficar derrubando A, B ou C. A gente quer o bem do Fluminense. Há problemas evidentes que estão ali na cara, estão evidentes, e a gente quer comentar a respeito deles e criticar. O nosso tempo está escasseando, eu peço rapidamente a despedida de Léo Prazeres, bem rápido mesmo, antes que o diretor corte a nossa cabeça. E para a felicidade do Trigo, não deu nem tempo de falar de Fluminense e Macaé pelo torneio Luiz Penido, que vai ser disputado sábado que vem, moça bonita. Você quer falar de Fluminense e Macaé pelo torneio de consolação? Não vou falar disso. Você tinha razão. Eu deixo você você falando com eles e vou embora. Não vamos falar, não vamos falar disso. A gente combinou dessa maneira. Léo, seu boa noite, suas considerações rapidamente, por favor. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Sérgio Trigo, sua palavra final. Boa noite. Minha palavra final. Tchau, pessoal. Grande abraço. Quem vai se... Não, ainda vou passar para o Ricardo Almada, mas já vou dar o meu tchau logo, porque é isso aí. Agora, apesar de todos os problemas, a gente ainda espera que nessas 2 semanas o Fluminense consiga reverter esse panorama medíocre com o qual tem se apresentado, excetuando essa partida carne assada contra o Olaria. Ricardo Almada, seu boa noite. Boa noite, né? Boa noite. Não tenho muito o que dizer, mas... Boa noite. Pode ser boa noite, pode ser bom dia, depende da hora que o cara tá assistindo a esse programa lá, né? Pode ser boa tarde também. A gente já grava o nosso próprio fuso, né? Pois é, né, cara? Vai se ele. divertir, para de se chatear com qualquer coisa. E o meu boa noite, cara. Vai para aquele teu amigo flamenguista idiota, aquela mulambada que não sabe perder. Eles não sabem perder. Você sacaneia um flamenguista porque ele perdeu. E o Fluminense caiu pra Série C. Porra, meu irmão, o Flamengo é cheio de mafioso, é cheio de criminoso, é cheio de gente que tinha que estar atrás das grades e tá solto. Para de brincadeira, aceita o Botafogo. O Botafogo saiu da fila graças a Emil Pinheiro, o barão do jogo do bicho. Então, olha só, assume que o futebol é cheio de raposa, que você não é mais importante que ninguém e aceita a derrota, porque ela tá aí para provar que o futebol é isso. Não é? Então pronto, boa noite pra você, sacaneia teu amigo flamenguista, teu amigo botafoguense, sacaneia teu amigo que é viado, que não é, sacaneia todo mundo, meu irmão, porque eu também, eu tô que nem o Trigo, eu vou embora porque eu não quero falar de Fluminense, Macaé, taça de Luiz Penido. É isso Luiz aí. Penido ainda tá vivo, né? Porra, meu irmão. Espero que sim. O torneio é tão consolação que ele é feito de um nome de um cara que tá vivo. Até ontem o Penido estava vivo. Até ontem Pois eu é, você vê quão importante é um torneio que recebe o nome de um jornalista vivo. Chega, né? Um abraço, boa noite. Emil Pinheiro, boa noite. Marcelo Vieira, por favor, contacte nossa equipe de advogados, porque acho que vamos precisar. Boa noite, boa semana, grande abraço.